Olá, mundo! Aqui no Bit por Bit a gente já aprendeu bem a fundo sobre a busca sequencial. E naquele vídeo vimos o custo desse algoritmo de busca, levando em consideração as comparações que ele realiza. Mas vimos isso de uma maneira mais intuitiva, mais lógica e visual. Mas e como que a gente calcula esse custo matematicamente? Neste vídeo vamos calcular o custo de comparações da função busca sequencial recursiva usando os nossos conhecimentos de recorrências. Se você não sabe e nem lembra o que são recorrências, não se preocupe porque vamos aprender tudo isso bit por bit. Aqui temos o pseudocódigo da busca sequencial recursiva. Vamos relembrar rapidamente como esse algoritmo funciona. Essa função vai estar recebendo um valor x a ser buscado e vamos estar buscando esse valor em um vetor v. O vetor será a estrutura de dados que vamos estar usando e esse vetor é indexado por a e b, onde A é o índice do primeiro elemento e B é o do último. Primeiramente, verificamos se os índices são válidos. Então, se A for maior do que B, ou seja, que temos algo desse tipo aqui, que o B está antes do A, o B é menor do que o A. Se temos algo assim, isso significa que o fim do vetor está antes do início, então algo de errado não está certo. Portanto, retornamos não, que não achou o elemento, ou então que deu algum problema, que o vetor está inválido, porque não podemos acessar uma posição que não está no vetor. Se os índices forem válidos, vamos ir para as próximas linhas de código, onde efetuamos de fato essa comparação. Então, o que a busca sequencial faz é comparar sequencialmente os valores do vetor com o valor que estamos procurando. Então, vamos ver se o valor na posição B, na última posição, é igual a x. Se sim, achamos. Se não, fazemos a chamada recursiva com o último índice sendo menor. Ou seja, se antes o nosso final do vetor estava aqui no 5, agora vai ser 5 menos 1. Portanto, B passa a ser 4, então ele andou aqui para trás. Portanto, quando entrarmos na chamada recursiva, vamos estar comparando agora, novamente, o V de B, porém agora é esta posição aqui. Então, vamos ver se é igual a x. Se sim, achou, se não, não. Então, vamos ir fazendo essas comparações, percorrermos todo o vetor e atingirmos o nosso caso base, onde o B é menor do que o A é maior que B. E essa análise rápida que eu fiz aqui é sempre muito importante fazer quando estamos querendo calcular as recorrências, porque precisamos entender bem o funcionamento do algoritmo para calcular corretamente o seu custo. Então, vamos agora calcular o custo de comparações do algoritmo utilizando os nossos conhecimentos de recorrência. O primeiro que devemos fazer é expressar matematicamente uma função de custo, uma função que geralmente vai ser recursiva por estarmos tratando de uma função recursiva, e essa função deve estar em função de algo. Então, o que vamos usar como parâmetro? Como estamos tratando com um vetor, é um tanto lógico trabalharmos em função, ou seja, em relação ao tamanho desse vetor. Então, quantas comparações eu efetuo num vetor de tamanho 5, de tamanho 10, de tamanho 25, de tamanho 30, de tamanho n. Então, vamos dizer que n é o tamanho do vetor. Mas veja que no nosso pseudocódigo não trabalhamos diretamente com o tamanho do vetor, mas sim com seus índices. Porém, isso não é nenhum problema, porque podemos calcular n através dos índices. Podemos dizer que n é a última posição do vetor menos a primeira posição do vetor mais 1. Veja só como isso funciona bem no nosso vetor de exemplo. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 posições no vetor e os nossos índices vão de 0 até 5. Portanto, temos aqui que o nosso n vai ser o último índice, que é 5, menos o primeiro, que é 0, mais 1. 5 menos 0, 5. Mais 1, 6. Essa nossa formulazinha aqui é válida e serve para calcular o tamanho de um vetor dados quaisquer índices. Então, o nosso n vai ser b menos a mais 1, e isso vai ser o tamanho. Agora, já sabemos que vamos ter o nosso custo de comparações em função do tamanho do vetor. Mas para este algoritmo da busca sequencial, temos outro ponto importante a ser relembrado. Este nosso custo não vai ser exato. Por quê? Porque existem muitos casos possíveis na nossa busca. Vamos lembrar que aqui temos a nossa comparação. Pode ser que o nosso elemento se encontre na primeira posição analisada. Então, se isso ocorrer,
quer dizer que efetuamos apenas uma comparação. Fizemos aqui a comparação e encontramos. Então, o nosso custo, vamos chamar de C de N, nossa função custo, vai ter custo 1 neste caso. Então, podemos pensar que o melhor caso do algoritmo é esse, quando efetuamos uma comparação. O melhor caso é o custo mínimo. Escrevi um menos aí em cima para explicitar que é o custo mínimo. Então, o nosso C de N vai ser igual a 1. No nosso melhor caso, vamos estar efetuando apenas uma comparação. Mas também temos o pior caso. O pior caso ocorre quando o elemento não está presente no vetor ou então está na primeira posição, porque dessa forma quer dizer que vamos estar comparando todos os elementos, então vamos fazer várias comparações até encontrar o elemento, porque ele vai estar na última posição analisada. Isso quer dizer que percorremos todo o tamanho do vetor. Então, neste caso, o nosso custo seria exatamente o n, porque percorremos todo o tamanho do vetor. Então, se o vetor tinha aqui umas 6 posições, fizemos 6 comparações até encontrar o elemento buscado. Mas bom, aí eu já dei vários spoilers. Vamos com calma. Vamos escrever essa nossa função custo com base no nosso algoritmo. Ou seja, o pior caso vai ser o custo máximo. Então, o custo máximo de n vai ser uma função definida por partes. E ela será recursiva também. No nosso pior caso, o algoritmo executa até o final. Então, vamos fazer todas as chamadas recursivas entrando na função várias vezes até chegar no caso base. Então, devemos definir por partes essa função. Começando pelo caso base. Se A for maior que B, retornamos não. Se A é maior que B, isso é aquilo que comentamos. É aquele caso onde B vem antes de A. Então, podemos dizer que o tamanho do vetor é 0. Porque se B é igual a A, temos aqui um vetor de uma posição. Agora, se B vem antes de A, isso significa que nem posição no vetor temos. O tamanho é 0. Então, se n for igual a 0, retornamos não. E agora eu pergunto, quantas comparações entre elementos de vetor fizemos? Nenhuma, 0. Então, vamos escrever aqui que o custo máximo aqui vai ser 0 se o nosso n for igual a 0. Se não, se n for diferente de 0, ou seja, n vai ser maior ou igual a 1, vamos ir para as próximas linhas de código, ou seja, vamos cair aqui nesta comparação. Então, quantas comparações eu tenho aqui? Eu tenho uma comparação entre elementos de vetor aqui, ou seja, lá no nosso custo eu vou escrever 1, porque tem uma comparação, porém, não acaba aqui. Veja que temos a chamada recursiva, ou seja, quando estamos fazendo essa chamada, vamos novamente efetuar a busca sequencial com uma entrada menor. Potencialmente, vamos ter comparações, porque podemos cair novamente neste caso de analisar o elemento. Então, devemos contar as possíveis comparações que vão ser realizadas nessa chamada recursiva. Portanto, vai ser uma comparação mais o custo máximo de comparações do nosso vetor com uma instância menor. E quão menor é essa entrada? Estamos cada vez subtraindo uma posição do vetor. Então, o nosso tamanho vai ser o tamanho original menos 1. E esse vai ser o custo se n for maior ou igual a 1. Portanto, essa aqui é a nossa função de custo para o pior caso. Se estamos com um vetor de tamanho 0, não fazemos nenhuma comparação. Caso contrário, fazemos uma comparação aqui, que é garantida, uma comparação entre elementos de vetor, mais todas as comparações possíveis dessa chamada recursiva aqui. Então, veja que aqui temos uma recursão novamente. A função custo depende da função custo para se resolver. Mas isso é uma coisa que não queremos. Queremos tirar essa recursão. E vamos tirar essa recursão com as recorrências. Portanto, o nosso próximo passo é calcular essa recorrência, essa repetição, esse padrão que vamos encontrar. Queremos calcular o custo máximo de comparações de um vetor de tamanho n. Supondo que ainda não chegamos no caso base, portanto, temos aqui que o nosso n é maior ou igual a 1, o nosso custo máximo será exatamente isso que escrevemos. Vamos ter que o custo máximo vai ser 1 mais o custo máximo de n menos 1. E agora vamos começar a abrir essa recorrência. Veja que aqui temos novamente o custo máximo. Essa expressão aqui da definição podemos escrever como 1, que é esse 1 que estava aqui em cima, apenas copiamos, mais o custo máximo de n menos 1. Mas quem que é este custo máximo? Ora, o custo máximo aqui temos definido. Com base na nossa definição, o nosso custo máximo vai ser 1 mais o custo máximo
da nossa entrada menos 1. Quando a nossa entrada era n, aqui na nossa recursão tínhamos n menos 1. Agora a nossa entrada é n menos 1. Então o nosso custo máximo vai ser a entrada que é n menos 1 menos o 1 que está aqui. E podemos reescrever essa expressão ainda mais bonitinha e organizada. Temos aqui 1 mais 1, 2, mais o nosso custo máximo. Aqui temos n menos 1 menos 1, ou seja, n menos 2. E veja que novamente apareceu aqui o nosso custo máximo. Vamos substituir novamente pela definição. Este nosso custo máximo inicial, veja que temos aqui uma série de igualdades, vai ser o 2 que tínhamos antes, mais o custo máximo de n menos 2. Vamos lá para a nossa definição novamente. O nosso custo máximo vai ser aquele 1, aquela comparação que sempre vamos estar fazendo, mais o custo máximo da nossa entrada, que agora é n menos 2, então temos n menos 2, menos o 1 da definição. E podemos reescrever essa conta para que fique mais organizada. 2 mais 1, 3. E aqui temos o custo máximo de n menos 2 menos 1, n menos 3. E bom, podemos ficar fazendo isso de abrir o nosso custo até o infinito. Mas vamos parar um pouco porque agora já fica mais evidente qual que é essa nossa recorrência, ou seja, esse padrão presente nos nossos custos. Note que quando somávamos 1, tínhamos o custo de n menos 1. Quando somávamos 2, tínhamos o custo de n menos 2. Quando somávamos 3, tínhamos o custo de n menos 3. Veja que o número que estamos somando é o mesmo que estamos subtraindo. Então vamos lá generalizar essa recorrência. Os nossos custos sempre vão ser da seguinte forma. Vamos ter uma determinada constante, podemos chamar ela de μ, por exemplo, uma letra grega, e sempre que temos esse μ, vamos estar somando o custo máximo de n menos essa constante, n menos μ. Então, quando tínhamos 1, n menos 1. Quando tínhamos 2, n menos 2. Quando tínhamos 3, n menos 3. Quando temos μ, vai ser n menos μ. E agora, o que fazemos? A nossa recursão vai parar em algum momento. E ela vai parar aonde? No nosso caso base. As recursões param no caso base. Ou seja, queremos que n, a entrada do nosso custo, seja zero. Então, devemos pensar que estamos fazendo essas chamadas até que num certo ponto, essa nossa entrada, então esse nosso n menos μ, vai ter que ser igual a zero, o nosso caso base. Então, queremos que n menos μ seja igual a zero. E agora vamos isolar o nosso μ para podermos substituir ele, porque não sabemos quem é esse μ. Esse μ pode ser qualquer número, pode ser qualquer constante. Então podemos passar o μ para o outro lado somando e vamos ter que n vai ser igual a μ. Portanto, em algum momento, as nossas chamadas recursivas vão parar, porque chegamos no caso base e aqui o nosso n vai ser igual a μ. E aqui o nosso μ vai ser igual a n. Então vamos substituir o μ por n. Então vamos ter n mais o custo máximo de n menos μ. Quem que é μ? μ é n, então n menos n. Teremos então que o nosso custo máximo no início, veja que temos uma série de igualdades, vai ser igual a n mais o custo máximo de n menos n. Mas quem que é n menos n? É zero. Então, custo máximo de zero. Mas e agora? Quando n é zero, temos exatamente isso aqui. O nosso custo quando n é zero é zero. Portanto, isso vai ser o mesmo que dizer que temos n mais zero. Ou seja, apenas n. Portanto, como temos essa série de igualdades, podemos dizer que o nosso custo máximo da busca sequencial recursiva vai ser igual a n, assim como tínhamos previsto anteriormente. Mas agora está provado matematicamente, usando as recorrências, que de fato esse custo no pior caso vai ser n. Então, na busca sequencial, temos o melhor caso, que é o custo mínimo, que é igual a 1, e temos o pior caso, que é o custo máximo, que é n. Um comentário. Existem formas mais formais de provar tudo isso e mais matemáticas ainda. Mas para este curso de algoritmos e estruturas de dados, esse formalismo não é tanto o foco. Não se esqueça de seguir o Bit por Bit nas redes sociais. Inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo sobre computação por aqui. Se você gostou do vídeo, curte, comente e compartilhe. E adeus, mundo! Retornando zero.